Vamos dar início então a nossa oração. Inclinemos a nossa fronte e vamos invocar o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros, é o Espírito Santo que nos ilumina para que nós descobramos os caminhos que a vontade de Deus quer que nós trilhemos. Invoquemos o Espírito Santo de Deus porque a promessa dele é morar dentro de nós. Cristo nos prometeu que o Espírito Santo viria sobre nós, moraria dentro de nós, estaria ao nosso lado, junto de nós, juntamente para nos acudir em todos os momentos em que nós estivermos enfraquecidos, em que nós estivermos com dúvida, em que nós estivermos atemorizados, justamente para nos dar ânimo, coragem, força, vigor, quando a gente está bastante esmaecido. Esse é o papel do Espírito Santo. É espírito de luz, de força, de sabedoria, de iluminação, de entendimento, de inteligência. O Espírito Santo está dentro de nós para nos reforçar nos momentos em que nós enfraquecemos. E são momentos difíceis que nós passamos em nossa vida, porque são mais os momentos de fraqueza, são mais os momentos de guerra do inimigo contra nós do que praticamente os momentos de paz que nós temos. E a paz nós só vamos encontrar quando nós acharmos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que é espírito de paz, de luz, de amor e de sucesso. A nossa vida, ela sempre é salpicada de momentos de intensa dor, de intensa tribulação, de intensos problemas. Não há aquele que possa dizer que a vida dele não tenha problema. Todos nós temos problemas, e problemas que são grandes, enormes, e nós nos conformamos com esses problemas, e nós nos contentamos às vezes com pequenas soluções que aparecem na nossa vida, e nós nos conformamos com isso. Cristo tem para nós a vitória, mas não é uma vitória pequena, não é uma vitória simples, é mais que vitória, é mais que sucesso. Quando nós cremos nisso, quando nós tivermos a convicção disso, a nossa vida tem de modificar, a nossa vida tem de ser diferente, porque Jesus prometeu que nele nós seremos mais que vencedores, apesar de sem ele nada podermos fazer. E o Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar a resolver com a sua sabedoria, com a sua luz, todos os problemas que aparecem na nossa vida. Nós fomos feitos para vencer. Quando nós fomos colocados nesse mundo, fomos colocados com a estrutura de vitória. Mas o demônio entrou na nossa vida e ele tenta nos destruir. Ele não se conforma com a nossa bênção. Ele não se conforma com a nossa salvação. Ele não se conforma com o amor de Deus para nós. Ele não se conforma de maneira nenhuma com o amor que Deus devota a cada um de nós. E neste quadro ele luta para que a gente seja derrotado. A nossa inteligência tem de ser grande no intuito de sabermos que nos apegando a Cristo e ao Espírito Santo de Deus, o Pai há de nos dar toda a vitória que nós precisamos para destruir as hostes do mal. Nesse instante, voltemos o nosso coração ao Espírito Santo de Deus. Abramos o nosso coração para que Ele entre dentro de nós e Ele reine dentro de nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no Teu nome. E Tu prometeste que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no Teu nome, Tu estarias no meio delas. Cumpre agora, Senhor, a Tua promessa e vem estar junto de nós. Nós Te pedimos no Teu santo nome. Sintamos a presença de Jesus agora, junto de cada um de nós. O Senhor Jesus ao nosso lado, porque Ele prometeu que quando a gente estivesse reunido em nome dEle, Ele estaria conosco. Sintamos a presença dEle agora junto de nós. E aproveitemos este momento, esse instante, para nós confessarmos a Ele os nossos pecados, para dizer a Ele das nossas fraquezas, dos nossos erros, das nossas faltas, dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos nossos pensamentos, palavras, obras e omissões que temos feito, que desagrada o Senhor Jesus, que desagrada ao Pai e que desagrada ao Espírito Santo.
Confessemos a Ele todos os nossos erros e aproveitemos para dizer a todos eles: Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas faltas, pelas nossas transgressões. Nós te pedimos perdão, Senhor Jesus, e temos a certeza que o teu grande amor nos perdoa agora, em nome de Jesus. Aproveitemos o momento também para nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. E digamos todos: Senhor Jesus, nós te reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Salvador e como nosso Redentor. Nós te reconhecemos como filhos de Deus e, portanto, também nos tornamos filhos de Deus pela tua palavra, pela tua promessa. E como filhos de Deus, nós queremos herdar a promessa que está na Escritura Sagrada. Os que creem digam amém, glória a Deus, assim seja. A palavra de Deus que nós trazemos hoje, ela está registrada no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus é o primeiro evangelista. Ele se chamava Levi e ele era um coletor de impostos. Portanto, ele era uma pessoa odiada pelos judeus e mais, era uma pessoa provavelmente muito pecadora, porque os coletores de impostos na época, com raras exceções, eram todos pecadores, que roubavam do erário, que roubavam do povo, que mantinham o povo dentro de um regime de total tirania para receber os impostos. E Jesus, chegando diante de Mateus, que estava sentado na sua banca de coletor de impostos, Jesus olhou bem para Mateus, olhou bem para ele e disse: levanta-te e segue-me. E Mateus, na mesma hora, se levantou e, deixando a sua banca, seguiu a Jesus. Jesus, nesse momento, está olhando para cada um de nós nesse instante. Sejamos nós o que formos, pecadores, cheios de erros, sejamos nós o que tivermos, Jesus está olhando para nós e está dizendo: segue-me. E Mateus seguiu Jesus, e seguiu com tanto amor, que dias depois, para ele festejar essa salvação que Jesus trouxe para ele, ele reuniu todos os seus amigos num almoço, num jantar, numa refeição, e Jesus compareceu a essa festa. Chegando lá, os fariseus criticavam Jesus, dizendo: que mestre é esse? Que santidade é esta que ele tem, se ele come com os pecadores, se ele se reúne com os pecadores? Foi quando Jesus disse: eu não vim para os sãos como médico, eu vim para salvar os que estão doentes, eu vim para salvar os pecadores. Esta é a função de Jesus. Qualquer que seja a nossa situação, qualquer que seja a nossa posição diante de Deus, Jesus está aqui para nos salvar, Jesus está aqui para nos curar, Jesus está aqui para nos levar para junto dele, para uma vida diferenciada, para uma vida melhor. Quer creiamos, quer não creiamos, quaisquer que sejam as circunstâncias que estão em nosso derredor. Geralmente a gente costuma medir a nossa chance, costumamos medir a nossa solução através das circunstâncias que estão ao nosso derredor. Quando as circunstâncias são muito graves, quando as circunstâncias são muito fortes, nós perdemos as nossas esperanças e passamos a descrer na salvação de Jesus. Passamos a descrer da força dele na nossa vida. Pedro, quando saiu do barco e disse: se és tu, mestre, faz-me que eu ande sobre as ondas diante daquela tempestade. Jesus diz: vem, Pedro, vem a mim. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as ondas. Mas de repente ele olhou aquela tempestade ao redor dele. De repente ele olhou aqueles ventos, aquelas ondas, e ele disse: as circunstâncias são muito fortes, as ondas são muito fortes, os ventos são muito fortes, e eu não vou continuar tendo forças de andar sobre as águas. E Pedro afundou. Mas no momento em que ele estava afundando, ele gritou: Senhor, salva-me que eu me afogo. E Jesus, estendendo as mãos a Pedro, no momento daquela tempestade, no momento daqueles ventos, no momento daquelas águas, Jesus fez com que Pedro voltasse a andar sobre as ondas. Eu quero dar um recado a todos aqueles
que estão passando momentos tormentosos em sua vida. E eu tenho visto as ligações que nós temos recebido pela rádio, as ligações que nós temos recebido continuamente, são ligações de desespero, são ligações de pessoas que estão na maior tempestade, afrontando as maiores ondas, afrontando os maiores ventos, vivendo momentos de extrema dificuldade. Nós temos sentido dificuldades não só familiares, mas dificuldades financeiras, econômicas, dificuldades com parentes, com amigos, com pais, com irmãos, com filhos, com esposos, com esposas, dificuldades de todas as ordens. Tudo isso consequência da ação demoníaca na nossa vida. E isto é o que nós temos de crer, isto é o que nós temos de sentir, que a força demoníaca na nossa vida é que tenta destruir a nossa ligação com Deus, é que tenta destruir a nossa paz, os nossos momentos de paz, o nosso momento de vitória. E quando a gente deixa de crer, quando a gente deixa de crer na força de Jesus na nossa vida, acontece como aconteceu com Pedro, afunda-se mais ainda do que nós estamos passando. As ondas, os mares bravios, as tempestades, elas têm o poder de exercitar a nossa fé, de nos chamar uma fé maior ainda. Quantas vezes a gente, diante dos percalços da vida, a gente desanima, a gente quebra, a gente sente na nossa cabeça aquela força tremenda do mal sobre nós. E a maioria das pessoas afundam, a maioria das pessoas não tem fé, a maioria das pessoas duvidam que elas possam sair daquela tempestade, daquela força, e sozinhos ninguém vai sair da tempestade da vida. Jesus disse em João 15 que sem mim nada podeis fazer. Isto é que nós temos de acreditar. Sem Jesus nada podemos fazer. Mas em Filipenses ele diz: mas tudo vocês podem naqueles que te fortalecem, que é o Senhor Jesus. Então nós temos de crer na palavra dele. E aqui em Mateus 7 tem uma palavra dele especial para cada um de nós. Olha o que ele diz: entrai pela porta estreita. E ele põe em parênteses: larga é a porta e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, e são muitos os que entram por esta porta larga. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Jesus aqui deixa bem claro uma situação. Nós temos uma porta estreita, um caminho estreito, que é oferecido por Jesus e que é oferecido por Deus e pelo Espírito Santo para a nossa salvação. E temos uma porta larga, um caminho largo, que o demônio coloca à nossa frente. No caminho estreito, é um caminho dificultoso, é um caminho cheio de dificuldades. O caminho largo é um caminho cheio de benesses, cheio de vantagens, que o demônio nos coloca para a nossa perdição. Nós temos de escolher. É a hora que nós temos de escolher. Ou caminhamos pelo caminho largo que o demônio nos oferece, com todos os gozos dessa vida, com todas as alegrias que essa vida nos traz. E a gente vê aí, quando a gente vem vindo para o escritório, nós passamos em várias boates, 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, o pessoal está terminando de sair da boate, passaram a noite inteira na bebida, na droga, no sexo, no vício, no amor proibido, na promiscuidade, passaram a noite inteira num caminho largo, bebendo, se drogando, vivendo uma vida larga, que parece uma vida de felicidade. Mas não sei agora, depois que vão se recolher a casa, qual é o sentimento que essas pessoas têm. Eu tenho a impressão que é sentimento de total frustração, sentimento de perda de tempo, sentimento de uma estrada que espaçosa, que parece larga, mas que está conduzindo para o buraco da vida. Depois nós passamos e vemos a imensidão de jovens, de homens, de mulheres, de velhos, de crianças, de novos, que estão totalmente destruídos pela droga, vivendo que nem zumbis pelas ruas, vivendo alienação total. E é a estrada larga que eles escolheram. É a estrada sem preocupação, é a estrada sem trabalho, é a estrada sem nenhuma
preocupação, sem nenhum compromisso, é a estrada que eles escolheram, larga da vida. Nós viemos para cá hoje, a estrada estreita, e quanta gente nesse momento está se dirigindo ao seu trabalho, uma estrada estreita, uma porta estreita, uma porta completamente cheia de dificuldade, porque a porta da salvação, a porta de Deus é cheia de dificuldade. Aí vocês vão dizer assim, mas por que esta porta é cheia de dificuldade? Será que Deus é que coloca a dificuldade em nossa vida? Será que Deus é que coloca a pedra no nosso caminho? Não, não é Deus. Quem coloca a pedra no nosso caminho chama-se Satanás. Ele não quer que a gente ande. Ele não quer que a gente ande para a salvação. Ele não quer que a gente ande para a vida completa que Cristo nos oferece. Por isso ele oferece uma estrada larga aqui, uma estrada bonita aqui, uma porta larga aqui, para quem quiser entrar por ela. Uma porta que parece uma maravilha. E ele dificulta a porta da salvação, ele dificulta a porta de Deus, ele dificulta a porta de Jesus, porque ele não quer que a gente entre por ali, ele quer que a gente se perca. A luta do demônio é nos levar para onde ele está. A luta do demônio é fazer com que a gente vá morar com ele, que a gente vá permanecer a eternidade com ele, porque ele não se conforma que ele não tenha a salvação que nós temos. Ele não se conforma que ele não possa ter a salvação que nós temos. Por isso ele coloca na nossa vida, no nosso caminho, pedras e mais pedras. Ele coloca na nossa estrada toda a dificuldade para que a gente desanime. E no momento das nossas dificuldades, no momento em que estamos assim, no total problema, a nossa fé começa a duvidar. Nós começamos a titubear da nossa fé. Nós começamos a, será que é isso? Mas por que Deus está custando tanto a me socorrer? Por que Deus está custando tanto a me dar o auxílio? Por que será que Deus está custando tanto para vir em meu socorro? Por que será que Deus está custando tanto? Olha, Deus de uma forma ou outra, Ele também quer nos provar. Jó, por exemplo, não foi Deus que fez a desgraça de Jó. Não foi, foi o demônio que fez. Mas Deus permitiu, porque o demônio, ele desafiou Deus com referência a Jó. Quando Deus reuniu os anjos, estava no meio deles o Satanás. E Deus estava contando, e Deus estava dizendo, veja o meu filho Jó, que homem honesto, que homem digno, que homem maravilhoso, que homem trabalhador, que homem santo. O demônio deu uma risada e disse, santo, trabalhador, por quê? Está cheio de riqueza, está cheio de toda sorte de benesses, tira dele os bens para ver se ele continua. Quer dizer, o demônio desafiou Deus, e Deus não teve outro jeito, a não ser dizer, então tira para ver se ele me nega. E o demônio foi lá e tirou todos os bens de Jó. Aí Deus reúne de novo os anjos, está lá o Satanás de novo, e Deus diz assim, veja meu filho Jó, que santo que ele é, embora tendo perdido todos os bens, ele continua ainda fiel a mim. Satanás deu uma risada e disse, continua, porque ainda tem mulher, porque tem filhos, porque ainda tem... Deus disse, Satanás disse, tira dele isso, para ver se ele continua fiel. Deus disse, tira, pode tirar. Satanás foi lá e matou os filhos de Jó todos, só não matou a mulher, que a mulher era no fundo aliada de Satanás. E Jó continuou fiel. E lá Deus reúne de novo. E lá diz, Deus de novo, ó meu filho Jó, perdeu os filhos, perdeu toda a família, perdeu todos os bens, mas continua fiel. Satanás diz assim, continua fiel porque está com saúde, porque está forte. Tira dele a saúde para ver se ele continua. Deus disse, põe a mão nele, mas não o mate. Satanás foi lá e colocou nele uma doença terrível, uma doença em que Jó fedia. A mulher de Jó dizia, Jó, você fede, Jó. A mulher de Jó dizia, amaldiçoa o teu Deus, Jó, e morre. E Jó fiel, a ponto de Deus dizer a Satanás, está vendo? Nada disso fez com que ele perdesse a sua fé. Esse exemplo nós temos de trazer para a nossa vida. Como eu dizia, todos que estão ao meu redor, todos que estão me seguindo pela rádio, pela televisão, estão vendo que a vida está difícil para todo mundo.
A vida está cada vez mais difícil, tempestades as mais diversas, e muita gente não sente isto porque se contenta com pouca coisa, porque se contenta com uma vidinha, porque se contenta com porcaria. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer para nós uma vida lauta, uma vida de sucesso, uma vida de progresso. E é difícil a gente falar isto quando se está passando por dificuldade, mas é aí que nós temos de mostrar a nossa fé. Quaisquer que sejam as dificuldades da nossa vida, se nós tivermos entrado pela porta estreita, pelo caminho estreito que é de Jesus, nós vamos ter a vitória. Custe o que custar, demore o que demorar, nós vamos ter a vitória. Isto por quê? Preste bem atenção. Em João, no capítulo 10, Jesus diz assim: eu sou a porta. A porta é Jesus. Essa porta estreita que nós vamos entrar para termos vida de sucesso, para termos vida de progresso, para termos vida vitoriosa. Essa porta chama-se Jesus, e é através dele que nós vamos conseguir. E vejam bem, quando a gente se decide a entrar por essa porta, todo o inferno se une para não deixar a gente entrar. Seguram todas as nossas bênçãos, atravando todos os nossos negócios, para que a gente não tenha a solução, para que a gente não tenha a vitória, e não tendo a vitória, não tendo sucesso, a tendência nossa é desanimarmos e voltarmos para a porta larga que o demônio quer nos levar. Gente, há momentos da nossa vida que nós temos de persistir, de perseverar. A perseverança é uma das maiores virtudes que Deus coloca e que Deus exige de nós, é a perseverança na sua palavra, porque Ele nos oferece a vitória, Ele nos oferece o sucesso, mas ao nosso derredor, os nossos inimigos querem a nossa derrota, os nossos inimigos querem que nós sejamos derrotados, e Jesus diz: eu sou a porta, entra por esta porta que você estará seguro, entra por esta porta que você estará seguro. E por falar em porta, nós temos um episódio aqui na Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. O apóstolo Paulo, que era ferrenho perseguidor dos cristãos, o apóstolo Paulo era fariseu, o apóstolo Paulo era judeu, mas judeu de convicção religiosa. O apóstolo Paulo era judeu de convicção religiosa, ele foi criado diante de Deus, ele tinha essa convicção e ele não aceitava Jesus. Ele não aceitava de maneira nenhuma Jesus, e ele passou a perseguir todos os cristãos. Ele ia em cima dos cristãos para puni-los e para matá-los. E ele saiu de Jerusalém em direção a Damasco para prender os cristãos que estavam em Damasco, que tinham fugido da Judéia. Vejam o espírito dele contra o cristão, que ele não só queria matar os cristãos que estavam na Judéia, mas queriam pegar os que tinham fugido. E ele foi até Damasco para prender os cristãos e trazê-los presos a Jerusalém para os matar. No caminho de Damasco, ele tem uma visão de Jesus. E nesta visão, ele ouve a voz de Jesus dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? Era Jesus que perguntava para ele por que ele estava perseguindo. E a partir daquele momento, Paulo se tornou um cristão de verdade. Um cristão de verdade que passou a sofrer as perseguições que ele fazia contra os cristãos. Ele passou a sofrer perseguições terríveis, perseguições tremendas dos judeus, que queriam de qualquer maneira matá-lo. E numa dessas perseguições, quando Paulo estava na cidade de Filipos, lá Paulo viu uma adivinhadora que fazia os seus donos, os seus empregadores, ganharem muito dinheiro, porque ela era possuída de demônios e ela tinha visões e falava essas visões e o povo cooperava muito com ela. Aí o que aconteceu? Paulo tirou o demônio da moça e a moça não teve mais adivinhação. E aí o que aconteceu? Os donos dela insuflaram o povo e acabou Paulo sendo preso. E olha bem, como é que Paulo foi preso? Paulo recebeu ordem de prisão,
foi ao cárcere interior. Quer dizer, não foi ao cárcere exterior, foi no cárcere dos cárceres, no centro dos cárceres. Ele foi preso lá. E lá ele prendeu os seus pés no tronco. Então tinha aquele tronco de madeira que tinha um buraco, e o pé era colocado ali, depois fechava-se o tronco em cima, e a pessoa não tinha como sair, porque não tinha como andar com aquele tronco de árvore por meio do mundo. Por volta da meia-noite, vejam bem, Paulo estava preso no cárcere interior, com os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, os dois estavam presos, eles oravam e cantavam louvores. Vejam bem, quando a gente se encontra preso, quando a gente se encontra numa situação terrível, preso pelo demônio, preso pelas dificuldades da vida, preso no cárcere interior, guardado por um monte de guardas, guardado por um tronco que está segurando os nossos pés, o que Paulo e Silas faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Quando de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de Paulo. Eu quero dizer àqueles que estão me ouvindo agora, que por pior que seja a tua prisão, por mais impossível que pareça você sair da sua dificuldade, por mais impossível que pareça que você vai se libertar, porque você está no cárcere interior, guardado, com os pés no tronco, você não tem mobilidade, você não tem mais saída. Por pior que seja a sua situação, é hora de orar a Deus e de cantar louvores a Deus. Porque o mesmo que Deus fez com Paulo, Ele vai fazer para cada um de nós. Basta que nós tenhamos fé, basta que nós creiamos nisso, basta que nós tenhamos esta convicção, basta que nós tenhamos essa perseverança. Porque é assim que Deus quer que a gente haja. Por pior que seja a nossa situação, com os pés amarrados, os pés no tronco, no cárcere interior, sem nenhuma chance de libertação, sem nenhuma chance de libertação, nós temos de orar a Jesus, cantar louvores a Ele, porque do jeito que Ele fez com Paulo, Ele vai fazer com cada um de nós. De repente, quando a gente menos esperar, as nossas cadeias vão ser derrubadas, o nosso cárcere vai ser aberto, as nossas portas vão ser abertas, e nós vamos ter a total vitória, o total sucesso em nossa vida, porque isto é promessa de Jesus, quando Ele diz que se o Filho vos libertar, realmente sereis livres. Nós só vamos nos libertar de todos os nossos problemas, por maiores que sejam, por piores que sejam, quando o Filho nos libertar, e isso nós vamos conseguir através da nossa oração e através de cânticos de louvores contínuos ao nosso Deus e a Jesus. Ele vai nos libertar, assim como libertou Paulo e Silas daquela cadeia que parecia impossível. Jesus também há de nos libertar e nos dar uma vida de liberdade, custe o que custar. Ele só exige de nós a persistência, a perseverança, a insistência na fé que não pode ser abalada pelas dificuldades que o demônio coloca em nossa vida. Parece incrível a gente mandar uma mensagem dessa no momento em que as pessoas estão dizendo assim, mas o que adianta eu ter essa fé se eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas? Tenha fé, é o demônio que está segurando tudo, meu irmão. É o demônio que está amarrando isso tudo. Mas há de chegar a hora que a força dele acaba, porque a força do nosso Jesus é maior. Porque a força do nosso Jesus é muito maior do que a força do inferno inteiro. Do inferno inteiro. E se o demônio continuar nos amarrando, Jesus vai, na hora dele, no momento dele, ele vai arrebentar as prisões que nos mantém presos. Ele vai abrir as nossas portas e nós vamos encontrar a liberdade com Jesus plena, total, porque está escrito na Escritura Sagrada
que Ele nos dá ricamente tudo para a nossa alegria. É promessa dEle, e Ele nunca mentiu, Ele nunca deixou de cumprir, e Ele vai cumprir na vida de cada um de nós esta promessa que Ele fez, de nos dar ricamente tudo para a nossa alegria. Os que creem, digam amém, amém. Digam glória a Deus. Vamos fazer o nosso pedido agora, diante disso que nós ouvimos. Senhor Jesus, nosso Deus, nós te pedimos, Senhor Jesus, primeiro, a perseverança para nós continuarmos esperando em Ti. Nós te pedimos insistentemente, Senhor, a fé para nós continuarmos crendo na Tua promessa. Nós te pedimos, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé para nós continuarmos perseverantes na Tua promessa, para nós continuarmos perseverantes em crermos na Tua promessa a nosso respeito. E te pedimos, ó Senhor Jesus, vem cumprir em nós a Tua promessa, vem nos libertar de todas as cadeias do mal, vem nos libertar, Senhor, de todas as prisões do mal. Vem, Senhor Jesus, que a nossa porta, abrir para nós todas as portas. Nós te pedimos no santo nome de Jesus, abre, Senhor Jesus, as nossas portas e vem cumprir a Tua promessa de nos dar ricamente tudo para a nossa alegria, para o nosso bem e para a nossa salvação. Os que creem, digam amém, amém. E digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, só Teu é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos ungir, gente, que a unção quebra o jugo, a unção quebra as cadeias. Vamos ungir para a vitória, para a vitória. Não é nem mais para a luta, é para a vitória. A luta acabou, doutor. A luta acabou. É só a vitória. Só vitória agora. Exatamente. Em nome de Jesus.